Nesta aula, nós vamos trabalhar o assunto de potenciação, que é um conteúdo que se trabalha dentro da matemática básica. Porém, existem algumas questões um pouco complexas, tá? Que exige do aluno o domínio de todos os seus conceitos, beleza? Então a gente vai passar passo a passo daquilo que você precisa saber e logo depois dessa parte teórica aqui a gente vai trabalhar duas questões, fechou? E aí a gente fecha a nossa aula. Vamos lá então. Potenciação. Primeiramente, quando você enxergar um número da forma A elevado a N, é porque você tem em mãos o que chamamos de potência, tá certo? E o que vem a ser A elevado a N? Nada mais é que A vezes A vezes A vezes A, N vezes, tá? O valor que tiver aqui em cima, beleza? Outra coisa que você precisa ter em mente, esse valor aqui em cima é o que nós chamamos de expoente e o Azinho aqui é o que nós chamamos de base. E é claro, existe uma matemática por trás disso que eu não posso simplesmente considerar qualquer valor. Então, em parte teórica, nós temos que a nossa base ela é real, tá? Ela pode ser negativa, ela pode ser fracionária, enfim. E o nosso N, que é o nosso expoente, vai ser um número natural e maior do que 1, tá certo? Mas depois a gente vai aprofundar isso, beleza? Nesse primeiro momento. Então o esquema vai ser o seguinte, eu peguei aqui o seguinte exemplo, 2 elevado à quarta potência, certo? O que vem a ser isso? Como que você procede? 2 elevado à quarta potência é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que é justamente esse valor que está aqui, ó, o valor do nosso expoente. E aí, quando você multiplica, você acaba encontrando 16, que é o valor final, beleza? Bom, em muitos casos, você vai ter que resolver a potência, tá? Em outros casos, você vai ter que apenas aplicar as propriedades e deixar indicado. Então, vai depender do problema. Então, vamos começar a entender quais as propriedades que existem aqui que você precisa ter domínio. Primeiro caso, nós temos o que chamamos de multiplicação de potência de mesma base. Veja, A elevado a M vezes A elevado a N. As bases, elas são iguais. Como que você procede? Você conserva a base e soma os expoentes. Sempre dessa forma, tá? A partir do momento que você tem aqui uma multiplicação e as bases, elas forem iguais. Sendo assim, eu peguei o seguinte exemplo. 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao cubo. Se você aplicar o conceito, ó, você vai manter a base e vai somar os expoentes, ou seja, 3 elevado a 4 mais 3, nada mais é que 3 elevado à sétima potência, beleza? Então passamos agora pela nossa primeira propriedade. Vamos agora trabalhar o resto, né? Nesse segundo momento, nós temos o seguinte: divisão de potência de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. E é sempre assim, o de cima menos o de baixo. Sempre dessa forma, independente se ele é menor ou maior que o valor de baixo, beleza? Ou seja, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então vai ficar A elevado a M menos N, tá certo? Veja o nosso exemplo. 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado ao quadrado, ó, divisão de potência de mesma base. Então você vai conservar a base e subtrair 5 menos 2, 3, beleza? Muito bem. O terceiro caso é o que nós chamamos de potência de potência. Então você tem aqui, ó, A elevado a M, tudo isso elevado a N, tá certo? Quando isso acontecer, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes, tá certo? Exemplo, 3 elevado à quarta potência, toda essa potência elevada ao quadrado. Então você conserva o 3 e multiplica. 4 vezes 2, 8. Valor final, 3 elevado à oitava potência. Bom, vamos ao quarto caso. Ó, A que multiplica B dentro do parênteses elevado ao expoente N. Tá certo? O que nós vamos aplicar aqui só é possível se
aqui dentro for uma multiplicação ou uma divisão, que é o nosso quinto caso aqui. Se for uma soma ou uma subtração, não façam isso, beleza? Então vamos lá. A que multiplica B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. É como se você fizesse aqui uma distributiva, tá certo? Mas repito, isso só é possível se você tiver aqui dentro uma multiplicação ou uma divisão, como é o nosso próximo caso. Bom, sendo assim, eu peguei o seguinte exemplo. 3 vezes 4 elevado ao cubo. Então você tem que isso aqui é a mesma coisa que 3 ao cubo vezes 4 ao cubo. Veja que o intuito dos meus exemplos não é resolvê-los, e sim aplicar as propriedades devidas, beleza? Vamos ao quinto caso. Nós temos o seguinte: A dividido por B elevado a N. Então, eu vou pensar de forma semelhante ao item 4. Eu posso separar, ó, A elevado a N dividido por B elevado a N, tá certo? Exemplo, 2/3 elevado à quinta potência. Isso é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado à quinta potência, certo? E a dica é o seguinte: quando acontecer em prova uma potência com um expoente muito grande, normalmente o exercício ele vai deixar nas alternativas a potência indicada. Ele não vai pedir para você resolvê-la, é muito raro de isso acontecer, tá certo? Bom, vamos então ao nosso último tópico teórico. É o que nós chamamos de potência com expoente negativo, tá? Teoricamente você vai ter o seguinte: A elevado a menos N, que é a nossa potência, expoente negativo. Quando isso acontecer, isso é a mesma coisa que 1 dividido por A elevado a N. É um pouco estranho, mas eu coloquei um exemplo e você vai ver que é bem tranquilo, tá? Eu coloquei a seguinte situação: 2/3 elevado a menos 2. Toda vez que você tiver em mãos uma potência com expoente negativo, você vai proceder o seguinte: você vai inverter a base, tá? Onde tem 2/3, você vai colocar 3 sobre 2, você vai inverter a base, e o expoente que antes ele era negativo, ele passa a ficar positivo, 2. Você repete o valor, mas muda o sinal. Era menos, agora ficou mais, tá? Aí você vai resolver o problema. É uma questão que aí é bom a gente ir até o final. Por exemplo, o que eu posso pensar? Ó, 3 ao quadrado, eu vou aplicar um conceito que nós vimos, ó. 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que foi justamente esse conceito aqui. E aí você finaliza. 3 ao quadrado você sabe que é 9, dividido por 2 ao quadrado, que você sabe que é 4, certinho? É claro que se você já domina, você vai fazer muita coisa mais direto, mais rápido, sem problema nenhum, tá? Então o que nós vamos fazer agora? A gente vai trabalhar duas questões em forma de expressão, tá? Que vai envolver operações, e dentro dessas operações nós vamos encontrar potências, beleza? Vamos lá então. Bem, agora nós vamos fazer as nossas duas questões, que são duas expressões que eu peguei que envolve a potenciação, operações, um monte de detalhes que você precisa se atentar, beleza? Nós vamos começar com essa questão aqui, ó. Ele diz o seguinte: o valor da expressão, certo? E aí você vai fazendo passo a passo, obedecendo às normas dentro da matemática. Primeiramente, então, eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir minhas chaves, aí eu já vou fazendo, ó. 3 ao quadrado eu sei que é 9, menos, abre colchetes, 2 que multiplica. Aqui dentro do parênteses, menos 2 mais 5, eu sei que é 3, 3 ao cubo, menos 2 ao quadrado, eu sei que é 4. Fecho o meu colchetes, beleza? Vezes. Aí eu tenho aqui, ó, menos 1, fecha as minhas chaves. Beleza. Já reduzi um pouco. Continuando. Abro aqui as minhas chaves. 9 menos, abre colchetes. Aí agora, primeiro eu faço essa potência. Então eu tenho 2 que multiplica 3 ao cubo, nós sabemos que é 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3, menos 4. Fecha colchetes, vezes menos 1. Beleza, tá aqui, ó. Agora, eu abro chaves, eu tenho 9 menos, abro colchetes,
27 que multiplica 2 é 54. 54 menos 4, nós sabemos que é 50, beleza? Vezes menos 1 e fecha aqui as nossas chaves. Continuando, 9, ó. Agora, o que acontece? Você tem uma subtração e você tem uma multiplicação. Claro, dentre as duas, o que você vai fazer primeiro? A multiplicação. Então, vai ficar menos 50 que multiplica menos 1. Nós sabemos que é menos 50, correto? Muito bem. Aí agora a gente vai aplicar aqui a regrinha de sinal, ó. Então, nós temos 9 menos vezes menos é mais 50. E aí você finaliza o processo encontrando como valor final 59, beleza? Então, essa foi a nossa primeira questão. Vamos para a segunda. A segunda é uma expressão também que envolve potenciação só que as nossas bases, elas são números fracionários, beleza? Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiramente, a gente vai trabalhar as potências, tá? Ó, 3 ao cubo, nós sabemos que é 27, dividido 2 ao cubo, nós sabemos que é 8, tá? Menos, vou abrir aqui um parênteses, ó, porque o menos, ele não está elevado ao quadrado, ele está do lado de fora. Apenas 1 sobre 2. 1 ao quadrado, nós sabemos que é 1, dividido 2 ao quadrado, nós sabemos que é 4, certinho? Aí, vezes. Agora, essa potência, o expoente dela é negativo. Aí você precisa lembrar do conceito, né? Como que a gente procede? Você vai inverter a base, nós vamos inverter, 2 sobre 15 vai ficar 15 sobre 2, certinho? E o expoente que antes era negativo, ele vai ficar positivo, tá? E aí, como era menos 1, aí vai ficar mais 1. Então, vamos lá. Ó, 27 sobre 8. Continuando, menos. Aqui nós temos, ó, 1 quarto vezes. Aqui, 15 elevado a 1, nós sabemos que é 15. Dividido 2 elevado a 1, nós sabemos que é 2. Mais uma vez, nós temos uma expressão, e aí nós temos aqui a subtração, né? A diferença, e a multiplicação. E é claro que nós vamos fazer primeiro a multiplicação. Então vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui na frente. 27 sobre 8. E aqui vai ficar menos, ó. 1 que multiplica 15 é 15. Dividido 4 que multiplica 2 é 8. Pronto. E aí nós caímos na diferença de frações, onde os denominadores eles são iguais. Então é mais fácil. Basta eu subtrair em cima. 27 menos 15, isso vai me dar, vamos lá, 5 dá 20, 25, 12. Então vai ficar 12 oitavos. Beleza. Eu percebo que é uma fração que eu posso simplificá-la. E eu posso simplificá-la, por exemplo, por 4. Certinho? Por 4. Se eu simplifico por 4, 12 dividido por 4 eu sei que é 3. Vou colocar aqui embaixo, ó. Dividido por 8, dividido por 4, eu sei que é 2. 3 sobre 2, tá? Então, não é muito complexo. Se você domina os conceitos, fica tudo mais simples, beleza? Então, é isso aí. Agora, no nosso próximo módulo, nós vamos trabalhar o que chamamos de radiciação. Fechou? Até a próxima aula.